Olá, como eu disse, recebo aqui Niara. Como vai, Niara? Tudo bem. Niara é minha amiga, conheci ela em 2019, numa reunião de pastores, né? Verdade. Niara, você é rondoniense de coração, mas você não nasceu aqui, né? Não, nasci em Curitiba, Paraná. Curitibana, paranaense, fugiu do frio lá, daquele povo do Com coração certeza. frio. Veio pra cá para o calor. É Niara do quê? Niara Silva Dorigão. 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 É o que? É italiano? Espanhol. Espanhol, Dorigão, espanhol. Ô Niara, qual que é a sua formação? Sou advogada. Advogada, se formou aqui em Porto Velho. Eu comecei a fazer faculdade em Paraná, mas Certo. concluí a faculdade no estado de São Paulo, interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Isso. Por que lá? Eu comecei a fazer a faculdade, só que por quesito financeiro e alguns problemas familiares, eu fui morar com meu pai, no interior Certo. de São Paulo, em Presidente Prudente. E daí também o custo de direito lá era muito mais barato. Era um terço do valor que eu pagava para fazer aqui. Presidente Prudente é uma cidade universitária, bem aqui na divisa com Mato Grosso do Sul. Tem várias faculdades lá. Minha esposa começou a estudar lá e terminou em Londrina. Ela começa em Presidente Prudente, mas termina em Londrina. Você hoje desenvolve um trabalho assim que eu acho fantástico. Você é diretora de uma entidade. Sim, eu sou funcionária da ACUDA, que é uma ONG, que trabalha com pessoas em cumprimento de pena. Essa empresa ela tem 3 projetos. Eu vou falar do meu, que eu atuo, que eu sou diretora, que é o Patronato. Ele não é só o Patronato. Lá eu trabalho com 2 instituições em um único projeto, que é o Patronato e o Escritório Social. Certo. O Escritório Social, ele atende demandas de necessidade do indivíduo, do social. Certo. Um atendimento de acompanhamento, de encaminhamento para a rede de saúde, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ou até mesmo um elemento de orientação, no elemento de benefícios sociais, de acompanhamento social mesmo. Já o patronato, Certo. por outro lado, é o cumprimento de pena. Eu estou trabalhando com 2 tipos de regime de cumprimento de pena, que é o regime aberto e o livramento condicional. Vamos primeiro lá na questão social. Então você trabalha com apenados, Sim. pessoas que já foram julgadas Certo. e condenadas, certo? E você trabalha em 2 situações, do aberto. E livramento condicional. O cara do aberto, ele está livre? Como é que é? Me explica isso. Sim, é o famoso também, é uma das características que o pessoal costuma dizer que é a pessoa que cumpre a pena em regime domiciliar. Na Entendi. verdade, ele está solto, mas com regras. Quais seriam essas regras? Ele tem que estar em casa das 20 horas até as 6 horas da manhã. E sábado, domingo e feriado, ele tem que estar em casa também. No domingo ele não pode sair de casa, feriado ele não pode sair de dentro de casa. Entendi. No sábado, às 18 horas, ele tem que estar em casa até as 6 horas da manhã. Daí só sai de casa na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Essas pessoas têm monitoramento eletrônico? Não. Não. O monitoramento eletrônico é um outro regime, é chamado de regime semiaberto. Tá, que você não atende ali. Não. Você atende o aberto. Exato. Vamos lá. Essa pessoa tem que ir lá, né, você está num prédio, num espaço físico, Certo. aqui na... Carlos Gomes com Farquá. Niara, então você trabalha com 2 tipos de trabalho para esse apenado. O livramento condicional e o outro? Regime aberto. Regime aberto. Quais as vertentes desse trabalho? Primeiro. Este ano, nossa oferta, nossa proposta de execução de plano de trabalho é trabalhar empregabilidade, educação e saúde. Certo. E também a oferta de deixar o convite para os pastores que quiserem fazer parte, apresentar palestras de temas livres, que pode ser uma meditação, uma palavra. Um tema que eu gosto muito que seja apresentado a eles é o tema perdão, porque um dos elementos muito complexos de tratar é o auto-perdão. Tá vendo aí, meus irmãos da fé, pastores, presbíteros, missionários, tem um campo missionário muito grande, porque é muita gente que vai lá, né? Quantas Hoje pessoas? já passou de 3.000 pessoas que eu atendo, Mais de 3.000 pessoas. mensalmente. Que legal. Ô Niara, olha, vocês estão com o meu número do WhatsApp, entre em contato comigo que eu passo o telefone da Niara para vocês levarem uma palavra para esse povo que precisa. Tá bom, então vamos lá.
empregabilidade é emprego mesmo, vocês procuram Isso. emprego para esse pessoal. Na verdade, a gente busca, primeiro, preparar um indivíduo para o mercado de trabalho, dando orientações com um psicólogo no quesito de como se comportar numa entrevista de emprego. Certo. Para aqueles que querem, nós oferecemos um trabalho extra, que é formular um currículo, como formular um currículo, fazer o currículo para esse indivíduo, para que ele tenha condições de se apresentar no mercado de trabalho. Esse é o nosso primeiro passo dentro. Um terceiro passo é também ir atrás de empresas para fechar parcerias, pessoas que queiram recepcionar e dar uma oportunidade de emprego para essas pessoas também. Essas empresas estão tanto no campo privado como público? Também. O público já tem uma restrição maior no quesito de verba, né? Claro. Então, a contratação já é mais restrita. Certo. Mas, realmente, o público, o comércio em geral, porque se o indivíduo está cumprindo pena e ele não arruma emprego, A probabilidade dele voltar... Exatamente, Um caso que eu gosto muito de lembrar é de uma mulher que estava muito irritada, muito estressada, e quando a assistente social levou ela para dentro da sala, fechou a porta e perguntou para ela: o que eu posso fazer para te ajudar? Ela simplesmente desabou a chorar, dizendo: tem 3 dias que eu não me alimento e eu tô com 2 filhos trancados dentro de casa também sem comer há 3 dias. Eu não consigo emprego, ninguém me dá nada para eu comer. E aí, como é que até que ponto essa pessoa não vai assaltar, não vai roubar alguma coisa? Voltar pro crime. Exatamente. Por fome. Por fome. Não vou dizer que é o caso de todos, não estou dizendo isso. Claro, mas claro. Existe sim, dentro desses mais de 3 mil pessoas que eu trabalho, eu Isso observo... não é uma regra. Não é. Mas eu observo um grupo grande de pessoas que está chorando, pedindo uma chance de retomar a vida, sem ter que se manter no mundo do crime. Tem sim aquelas pessoas que não querem, que querem se manter no mundo do crime. Claro. Mas a minha energia, o meu foco, das minhas forças físicas e emocional é voltar, e o que eu posso fazer de diferente na vida daqueles que querem uma nova chance. Quando a Cuda começou há quase 20 anos atrás com terapias holísticas, ela foi muito criticada. Hoje o SUS... não sabe o que quer, todo mundo xinga. Pois é, mas o SUS hoje já reconhece como terapias válidas, úteis e de resultado reconhecido dentro da medicina, e em alguns estados o SUS já faz concurso público contratando. Hoje a Cuda oferece isso de forma gratuita para a sociedade, em 2 unidades. Na unidade que fica anexo ao presídio N. Pinheiro, que tem uma clínica lá, como lá é homens do regime fechado, lá nós predominantemente só atendemos homens naquela clínica. Claro. A clínica, já aqui do patronato, como nós atendemos todo um público misto de homens e mulheres, também é aberto. Nós atendemos não só apenas pessoas em cumprimento de pena, mas também atendemos comunidade e o familiar dessa pessoa, o amigo dessa pessoa na clínica também. Empregabilidade, saúde e educação. Já na educação, nós estamos ofertando, primeiramente, uma filtragem. Qual é a necessidade desse indivíduo, se ele precisa estudar, conseguir vaga de estudo para ele na escola. Claro. E às vezes ele consegue a vaga, mas às vezes ele está fazendo módulo, né? Igual no EJA, e ele tem dificuldade. Sim. Então a gente está buscando parcerias para dar uma aula de reforço, um acompanhamento para essa pessoa. Aquele que não sabe ler e escrever, providenciar o quesito da alfabetização, como por exemplo a Diocese está entrando como uma parceira nossa na parte de alfabetização. Diocese da Igreja Católica. Sim, da Igreja Católica. Parabéns ao arcebispo. Eles também, e aquele que já sabe ler e escrever, aí a gente entra com um projeto que está sendo aberto agora, a gente está estruturando para ofertar, que é cumprimento de pena através da leitura. O indivíduo lê um livro e no dia que ele tem que comparecer para cumprir pena, ele vai fazer uma resenha do livro, mas lá no patronato, sem consulta. Ele vai sentar como uma prova na escola. Ele vai, sem consulta alguma, sentar e contar, fazer a resenha desse livro. E também descrever o que esse livro impactou na vida dele. Daí lança a campanha, né? Lança uma campanha de doação de livros de literatura. Pode ser literatura, tanto qualquer tipo de literatura brasileira ou não, pode ser de outro país, mas também pode ser livros evangélicos também. Claro. Livro transforma a vida, né? Ela vai falar pra gente daqui a pouquinho, que nós vamos para o intervalo agora, de um juiz ou desembargador que leu o depoimento de uma penada e foi tocado, tá bom? Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta. Estamos de volta aqui com a diretora do patronato, Niara, essa curitibana não, né? Rondoniense de coração, ela fica até brava chamar ela de paranaense. Niara,
a lei é muito antiga, ela tem mais de 20 anos, é da criação de patronato, que é para cuidar dessas pessoas, né, pessoas apenadas, né? Mas aqui em Rondônia começou há pouco tempo, né? Sim. Como você está dizendo, a LEP, a Lei de Execução Penal, foi criada em 1984 e ela instituiu a criação do patronato. Não existe patronato em todos os estados do Brasil. Rondônia iniciou essa atividade em 3 de janeiro do ano passado. E daí é onde entra, como a gente falou no primeiro bloco, né, patronato e escritório social, com o cumprimento de pena. Eu acho bem interessante ressaltar a importância do escritório social, que é a parte social de atenção, de acompanhamento e suporte para esse indivíduo. Hoje mesmo eu tive a visita do presidente do DPEM Nacional na minha unidade, para ele conhecer, e ele expôs uma situação bem interessante. Eles já tem uma estatística que, por alto, um indivíduo que tem um acompanhamento, apenas 10% retoma para o mundo do crime. Quando não há um acompanhamento, 50% retorna para o mundo do crime. Há um aumento gradativo. Com certeza. Então, pessoas já me questionaram, como assim você está cuidando de preso, de pessoa, ele fez mal para a sociedade. Mas o detalhe é, o que está acontecendo com ele? O que ele precisa para ele retomar a vida dele sem prejudicar outro? Essa é uma grande verdade. Na realidade, você tem que fazer o seguinte análise. Primeiro análise, tá bom? Primeiro, se você tem um credo, uma religião, todas as religiões vão dizer que você tem que cuidar de todo mundo. Independente se o cara é A, B ou C, tá bom? Você tem que cuidar de todo mundo. E segundo, cara, se a gente não cuidar dessa pessoa, a probabilidade dessa pessoa continuar fazendo mal para uma sociedade, e nessa sociedade eu posso incluir eu e posso incluir você, é muito grande. Então não adianta. E nós não somos juízes para julgar pela segunda vez. Ele já foi julgado, ele já está pagando o seu processo para a sociedade. Agora, esse processo aqui é ajudar. Quem que se uniu para construir o patronato, para fazer? Perfeito, é uma informação muito importante mesmo. Claro. Ressaltar aí quem está patrocinando a execução do patronato. Hoje é a Sejus, a Secretaria de Estado de Justiça, através da secretária Etelvina, que é Etelvina, meus parabéns, querida. Temos também a Prefeitura, através do prefeito Hildo, que também tem entrado com parte do recurso de custeio do patronato. Esse custeio é salário... Salário dos funcionários. Dos funcionários. Isso. Parabéns, prefeito Hildon Chaves. E também a VPEMA, que é a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, através da juíza, a doutora Kerly Alcântara, que tem apoiado grandemente esse projeto. A esposa do pastor Adão. Me parece também que o Sérgio Williams brigou muito por isso. Muito. Que na verdade o patronato é uma briga de um processo que durou aí mais de 10 anos para sair do papel e ser executado. Então não é uma briga de agora. Não. Então não. É algo bem antigo, mas que hoje conseguiram enfim colocar em prática. Terminou a reforma lá, minha. Bom, tá faltando uma partezinha, mas... Todas as vezes que eu ia lá era um barulho de construção, não, cara. Estão reformando, estão pintando. O lugar tá maravilhoso. Não lembra mais que aquele era um presídio feminino. Exatamente. Era um presídio que foi desativado, tendo em vista a grande quantidade de ratos que tinham. E Nossa. que as presas, que lá era um presídio feminino, então as mulheres que estavam lá presas, tinham mordidas de rato visíveis no corpo. Os ratos já não se espantavam mais com as pessoas. Mas, então, acabava atacando. Literalmente. O núcleo de prática jurídica da UNIR foi lá para dentro do patronato. Sim. Eles têm sala de atendimento, o pessoal que está estudando direito atende esse pessoal apenado. Isso. O acadêmico não atende sozinho. Ele claro. tem um professor, se é o professor da matéria de direito penal, ele vai fazer atendimento para processo criminal. Então o professor está ali auxiliando, mas é o acadêmico que está executando. Da mesma forma que acontece na Defensoria Pública. Os estagiários, que são acadêmicos, eles fazem o atendimento e é orientado e acompanhado por um defensor público. Inclusive os professores da UNIR, na grande maioria das vezes, são defensores, promotores, juízes. Também verdade, são profissionais aí que estão atuando também no judiciário. Ô Niara, você tem atendido quantas pessoas por dia, mais ou menos?
Bom, nesse período de recepção, em média, por dia, eu estava atendendo uma média de 200 e poucas pessoas por dia. Só que agora, com a recepção do livramento condicional, esse número foi para 350, 400 pessoas por dia. Ali. Por isso que tem o tumulto. Como eu só tenho uma pequena porta... Eu vejo um monte de... A porta só passa um mesmo, não dá para passar dois, um do lado do outro não. Então, aglomera, é natural. Sim. Mas... A gente, é claro, o primeiro dia dá aquele impacto, mas depois eles entendem, eles transmitem informação uns para os outros e acaba que os outros dias já ficou mais tranquilo. Deixa eu te perguntar um negócio. Qual que é o seu corpo docente lá? O que você tem lá de RH? Você tem que tipo de profissionais que trabalham lá? Bom, o corpo técnico, ele é formado por psicólogo, assistente social. É certo. A base do nosso trabalho quando falo de escritório social. Quando vem para a parte do patronato, nós temos um cargo que é denominado de auxiliar de inspeção, que ele cuida do cumprimento de pena do indivíduo. São duas estruturas. Eu tenho o terapeuta holístico, eu tenho o psicólogo e eu tenho assistente social, que na verdade não está lá como assistente social, ela está lá como técnica e o conhecimento de graduação dela é assistente social para ela dar orientações para os participantes do projeto. Há casos de vocês atenderem a família também? Sim. É muito interessante isso, porque às vezes a maior dificuldade do indivíduo não é com ele. Vou dar um exemplo, sem citar nome claro, que o indivíduo estava muito preocupado. E dentro das palestras e rodas de conversa que nós oferecemos, ele identificou uma necessidade do filho. E daí o psicólogo pediu para que ele levasse o filho dele e o psicólogo, um bate-papo, identificou uma necessidade de um desejo de suicídio do filho. Nossa, e conseguiu fazer o encaminhamento para a rede de saúde, para o CAPS, conseguimos entrar em contato, fazer esse link, porque o pai não sabia como ajudar. E daí o psicólogo do escritório social conseguiu fazer esse link e no mês seguinte, nos outros meses, esse pai sempre chegava para fazer o cumprimento de pena e falava assim, olha, tá dando muito certo, meu filho tá tendo acompanhamento, ele tá bem melhor, muito obrigada. Então, quer dizer, é uma família que estava com um problema, que não sabiam identificar qual era o problema. E o problema foi identificado através do escritório social, que é a parte desse cuidado com o indivíduo, não olhando a pena, mas sim o ser humano. Sim. É que nós temos que olhar para o ser humano. Intervalinho, já a gente volta. De volta aqui com o programa Atitude. Esse é o terceiro e último bloco aqui com Niara. Niara, que é diretora do patronato. Niara, você exerce a sua profissão de direito, não? Sim. Também exerce? Sim. Imagina. É quase um hobby. Você acha tempo para isso, né? Você citou um exemplo no último bloco de um apenado cumprindo pena e ele não estava preocupado com ele, um filho que estava com tendência a suicida. Sim. Vocês conseguiram encaminhar ele para a rede, para o CAPS, né, CAPS AD, e esse menino acabou sendo curado desse... Está em acompanhamento. Está em acompanhamento e tal, não está correndo risco de tentar o suicídio, coisa parecida. Mas você deve ter outros casos que te marcaram. Muito. Né? Eu tenho um caso lá que desde o tempo que eu fui lá, eu acompanho ele, a gente se fala todos os dias. Que bênção. Todos os dias a gente fala com ele. Inclusive pedi para ele, perguntei para ele se ele pudesse me dar uma entrevista, que agora a minha luta é conseguir um trabalho para ele. Se ele pudesse me dar uma entrevista, mas ele preferiu não, eu respeitei o direito dele e tal. Mas você pode citar um caso que te marcou profundamente, que você viu assim a melhora, assim, através desse cuidado de vocês? Olha, eu vou passar até, na verdade, um feedback de um dos nossos palestrantes. Você já foi nosso palestrante? Tu está citando um caso de alguém que está sendo acompanhado, né? Em outubro eu fui lá várias vezes. E eu tenho um palestrante voluntário que vai lá ministrar palestras pra gente. E ele me deu um feedback que ele foi ministrar palestra uns 3 meses seguidos com o mesmo grupo de pessoas. E o primeiro ele falou sobre como se comportar na entrevista de emprego, na outra ele falou como montar um currículo. E daí quando ele chegou na terceira, uma das pessoas do grupo falou assim, ei, aquela palestra que você deu no outro mês, como se comportar numa entrevista de emprego, deu certo, cara. Valeu, muito obrigada, eu arrumei um emprego, já tô trabalhando, olha, meu chefe, tá dando muito certo, tô muito feliz. Legal, então, é um resultado de alguém que precisava de uma ajuda e que ele não sabia. Que muitas vezes eles vão até
contrariado, não quero estar aqui. Mas depois que ele recebe ajuda, ele muda o ponto de vista, o porquê que nós estamos lá. Que nós podemos sim levar algo, um diferencial para a vida dele. Você acredita no ser humano? Com certeza. Não tem como não acreditar no ser humano e ser cristã. Que legal. É legal você falar isso no começo, no meio mais próximo de quando começou todo o trabalho, eu me perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou evangélica, tenho o privilégio de ser evangélica, né? Conhecer a Deus. Amém. E eu me fiz essa pergunta, eu tinha muito preconceito com esse grupo. Eu acho que Deus, ele trabalha nas nossas fraquezas mesmo, né? Na minha limitação é que Deus age, né? Com certeza. E eu falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o que Deus trouxe pro meu coração a pergunta que o Espírito Santo trouxe para mim quem foi a última pessoa que eu salvei antes de morrer? Um condenado. Exatamente. E não era qualquer crime, era um crime brutal. E mesmo assim Deus falou, hoje mesmo estarás comigo. Se Deus, que é Deus, quem sou eu para condenar novamente o indivíduo que está concluindo o cumprimento de uma pena por um crime praticado? Eu não estou defendendo o que ele fez. Não, ele está errado e ponto final. Ele tem que cumprir a pena dele. Claro. Mas a partir do momento que ele já tem uma sentença, ele já está concluindo o cumprimento de pena, quem sou eu para condená-lo novamente? Nós não podemos condenar. Nós estamos aqui para isso. Eu vou falar duas situações. A primeira situação que você falou, né? O que você está fazendo lá com esse tipo de gente, né? E Deus trabalha. Eu, no meu tempo de jovem, né? A gente aprontou muito, fui músico 15 anos da minha vida. O meu maior medo era ser preso. Eu tinha pavor. Qualquer situação que alguém falasse, olha, a gente corre risco de ser preso. Eu estava fora, eu tinha pavor. Eu me converti, virei pastor. E o primeiro lugar que eu preguei na minha vida foi dentro de presídio. Fiquei 4 anos desenvolvendo um trabalho dentro de presídio. E uma outra situação desse nome fictício que eu dei de Francisco, eu fui lá ministrar sobre o perdão, né? E é uma ministração muito forte e tal. E aí, conversando, esse Francisco pediu para falar, né? Falou, olha, eu queria poder falar aí lá no patronato. Parece que a gente foi lá. E ele falou, olha, meu pai e minha mãe faleceram muito cedo, eu fui criado pela minha irmã, tipo, sei lá, uns 10 anos mais velha que ele. E um dia ela levou um cara para morar com ela dentro de casa, e esse cara esquartejou ela na frente dele. Ele novo, eu acho que ele tinha 9, 10 anos de idade. E nele brotou um sentimento seguinte, olha, um dia eu vou matar esse cara. Ele só falava isso. E aí, automaticamente, esse ódio todo, ele foi crescendo na rua e quando ele completou maioridade, ele foi preso, foi cumprir pena. E um dia, ele não participava dos cultos lá dentro do presídio, mas ele ficava ouvindo. De onde ele estava, ele conseguia ouvir. E uma vez Deus falou com ele, ó, você está aí, você está me ouvindo, e eu quero mudar a sua vida e tal. E ele aceitou Jesus sozinho dentro da cela dele, sem ninguém orando. Ele disse que viu um clarão dentro da cela dele, ele sentiu a presença de Deus, e ele aceita Jesus, aí ele começa a participar do culto. E já no final de cumprimento de pena dele, ele foi para a colônia penal, que é mais aberto, né? Uhum. E eu acho que faltava 6 meses para ele sair, em liberdade condicional, essas coisas aí. E ele chega lá, quem está lá? O cara que fez isso com a irmã dele. Poxa vida. E aí ele entrou mesmo, né? Ele entrou num conflito terrível e assim, né? Ele disse que sentia um anjo no ombro, falando, olha, perdoa o cara. E do outro lado falava, ó, mata o cara. Niara, eu estou falando isso porque ele testemunhou tal, né? Eu não falaria se ele não me permitisse. Niara, ele foi pedir conselho para os caras que estudavam a Bíblia com ele. Os caras que estudavam a Bíblia com ele falaram assim, olha, você não precisa fazer nada, você só mostra o cara e fala em quantas partes você quer que a gente entregue o cara para você. Meu Deus! Ele falou, pelo amor de Deus, cara, nós estamos estudando a Bíblia para quê? E ele falou que na última semana que ele estava para sair, ele chegou perto do cara, o cara não reconheceu ele e ele perdoou o cara. Eu me apaixonei por ele. Ele tem meu WhatsApp, a gente se fala, eu já consegui um emprego para ele, mas a distância era muito grande e ele não conseguiu fazer, tinha que atravessar a cidade, mas é um cara que eu amo, ele provavelmente vai nos assistir, não desisto de você, tá? Fala para mim,
o que Deus fala para você desse trabalho. Porque você tem a sua intimidade com Deus, você tem o seu momento com Deus, e eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu acho que você deve receber um monte de seta de desânimo 24 horas por dia. Mas eu sei que você tem um Deus que fala com você. O que Deus fala com você? Eu acredito que é aquilo que Ele sempre fala para mim mesma. Não a respeito das pessoas, mas que Ele me ama e Ele não desiste de mim. Glória a Deus. E o que eu olho para as pessoas é que eu costumo dizer, do mesmo jeito, como eu já falei aqui, quando eu olho para alguém que eu vejo que ele não demonstra interesse algum por nada, talvez ele ainda só não foi alcançado. Mas pode ser que talvez uma palestra de um pastor que se demonstra interessado, às vezes um simples tratar com gentileza e com respeito, algo diferente vai ser tocado. Eu acredito que quando na palavra de Deus fala que o Espírito Santo vive, nós somos a igreja, né? Deus vive em nós. Então, viver o amor de Deus, eu fico me pensando, como tratar um estuprador, eu sou mulher, ando sozinha na rua, e tratar ele com gentileza, com respeito, com educação, é viver o amor de Deus. Como viver? A questão não é falar da Bíblia, a questão é viver o que está nela, né? Não. A questão é como viver o amor de Deus. E olhar para essa pessoa, e mesmo sabendo que ela pode te fazer mal a qualquer momento, você falar para ela, Deus me ama igual ama ela. É o mesmo amor, é a mesma condição. Eu tenho certeza absoluta que os parentes da Niara devem chamar ela de louca, né? Hã? Tô errado? Acho que não, espero que não. Em determinada ocasião, lá no Paraná, eu peguei a minha esposa e meus filhos e se mudamos para dentro de uma comunidade terapêutica para cuidar de dependente químico. Meu sogro quase me matou. Como é que você leva minha filha para um lugar desse, minhas netas, não sei o que? Eu falei, seu Pedro, Deus está mandando, Deus não está me pedindo. E eu fiquei, nós moramos 6 meses nessa comunidade. Minha esposa nunca foi tão respeitada na vida dela. Risco, a gente corre toda hora, em qualquer lugar, com qualquer tipo de gente. Agora, fazendo a vontade de Deus, meu irmão, eu me coloco a correr esse risco, não é isso? Ó, a Niara está com uma campanha, tá bom, lá no patronato. Ela quer mudar a vida das pessoas pela literatura, tá bom? Teve um apenado que escreveu um depoimento e um juiz viu, e a vida desse apenado foi mudada através de um livro. Então eu peguei um livro aqui, simbólico, tá bom? Eu vou fazer a doação para a Niara desse livro, mas eu quero que vocês tragam o livro, me liguem através do WhatsApp, está aqui o WhatsApp, 981 20 23 70, aí eu vou passar o telefone da Niara e vocês vão levar esse livro lá, porque eu quero que vocês conheçam esse projeto. Pode ser, Niara? Posso deixar já até o endereço. Que também. O patronato fica na Avenida Carlos Gomes, número 120, subesquina com Farquhar. É o antigo presídio feminino. Se chegar ali na esquina da Carlos Gomes com a Farquhar, é uma parede vermelha. Terminou a parede branca da Polícia Civil, que é bem na esquina. Começa uma parede da Polícia Civil. Isso, começa uma parede vermelha. Não tem como errar. Ali tem a Fê Comércio numa esquina, a delegacia na outra e um negócio de lanche do outro. O Juninho Café de um lado. Café. Do outro lado da rua. Então, ó, tô fazendo essa doação, é simbólica, tá? Até porque esse livro não é meu. Esse livro é do Zezinho, se eu doar, o Zezinho me bate. Mas é simbólico para você poder doar também os livros. De preferência, por favor, livros cristãos, tá bom? Não vou mandar livro maluco lá, sabe? Não vai ajudar em nada. Mas livros de literatura cristã, literatura motivacionais, vai muito bem-vindo, tá bom? Agradeço a oportunidade, agradeço a campanha, porque nós vamos precisar realmente de livros. Livros mudam a vida. A Bíblia mudou a minha. Glória a Deus, tá vendo? Belo exemplo, tá bom? Niara, muito obrigado, querida. Obrigada. Pelo poder que Deus a me confere, eu abençoo a Niara, eu abençoo você, a sua casa, com a paz do Senhor Jesus. Tchau.